Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e na aula de hoje a gente vai falar sobre democracia, o conceito de democracia, a origem da democracia e os diferentes tipos de democracia. Então fica atento, pega aí teu caderno, tua caneta e acompanha comigo essa aula de hoje, beleza? Vamos lá então. A aula de hoje ela está dividida em 5 tópicos, tá? 5 partes. Vamos ver o que a gente vai ver hoje, vamos ver o que a gente vai estudar. Se liga aí. Primeira parte da aula, o que é democracia? Finalmente a gente vai entender o conceito de democracia, o que significa essa tal democracia que todo mundo fala. Segundo, vamos ver os tipos de democracia. De que maneira a gente pode classificar, de que maneira a gente pode tipificar a democracia. Depois, o que é democracia direta. Depois, democracia representativa. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a democracia participativa. Beleza? Então acompanha aí comigo, vamos começar a aula falando sobre o que é democracia. Democracia vem da palavra grega demo, mais a palavra kratia, que é derivação de kratos, ok? Democratos deu origem à palavra democracia. Demo em grego significa povo. Kratos ou kratia significa poder. Portanto, a palavra democracia significa um tipo de sistema, de forma de governo, onde o poder é exercido pelo povo e também para o povo, ok? Demo, povo, kratos, poder. Democracia, o poder exercido ou então pelo povo ou para o povo. Pelo povo ou para o povo, democracia. O termo democracia tem origem grega e é etimologicamente citado, é etimologicamente explicado por aquilo que eu acabei de dizer, pela junção da palavra demo mais a palavra kratos, ok? Em geral, democracia significa a prática política de dissolução. O que é dissolução? É quando você espraia, difunde, né? Está dissolvido as relações de poder, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. Vamos repetir? Em geral, democracia é a prática política de dissolução do poder em meio aos cidadãos. Então existe um outro conceito aí que está conectado com a ideia de democracia. Professor, que conceito é esse? Cidadania, certo? A gente fala de democracia e prevê uma participação política de quem? Do cidadão. Mas quem é cidadão? O que é ser cidadão? Cidadão vem de cidade, vem do latim civitas, que significa cidade. Cidade é o espaço da vida coletiva, é o espaço da vida pública. Então, cidadão é aquela pessoa que vive na cidade, no espaço público, e que é conferido a essa pessoa determinados direitos e deveres, inclusive o de participar das decisões políticas, ok? Exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito ali a eleição como um momento importante da trajetória política do nosso país, né? A eleição para presidente, eleição para governador. Na eleição, o que você faz? Você escolhe as pessoas que irão representar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, ok? Essa eleição é uma escolha, certo? Faz parte ali da democracia representativa. Você elege representantes. Quando você vota, você está participando. Você está escolhendo as pessoas que irão nos representar politicamente. Por isso que cidadania tem a ver com participação política. Entendeu? Bom, vamos lá então. A democracia ocidental, ela tem sua origem, a gente já viu, lá na Grécia, mais precisamente numa cidade chamada Atenas, por volta do século 6 a.C., na época governada por Clístenes. Clístenes e Péricles são nomes importantes do primeiro momento da democracia grega. Um criou a democracia, o Clístenes, e o outro consolidou a democracia, o Péricles, ok? Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania. Lembra que eu te falei que democracia tem a ver com cidadania?
que se estendia àquele que é considerado cidadão e poderia exercer o seu papel de participar das decisões políticas da cidade, da polis, como eles chamavam lá na Grécia. E aí a gente chega finalmente aos tipos de democracia. E agora eu quero que você redobre a tua atenção, porque a gente vai falar de características bem pontuais, bem peculiares dos diferentes modelos de democracia, dos diferentes tipos de democracia. Ok? Então, apesar de conhecermos de perto a democracia, nós vivemos num país democrático, no Brasil. O conceito que designa a palavra é amplo. Então, democracia pode significar muitas práticas políticas diferentes que tenham a participação do cidadão, mas que tenham características peculiares, características específicas, que tem muito a ver com a época histórica também. Como a gente vai fazer uma leitura histórica sobre os diferentes tipos de democracia, eu te convido a anotar as principais características para você não se perder aí no conteúdo, beleza? Então fica combinado? Vai anotar? Vamos lá então. A democracia divide-se basicamente em 3 tipos. Existe a democracia 1, direta, 2, representativa e 3, participativa. Certo? 3 tipos: direta, representativa, participativa. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver cada uma separadamente. A gente vai isolar a democracia direta, ver todas as características, depois a representativa, depois a participativa. No final, vamos comparar para ver quais são as características próprias de cada modelo de democracia que vai ser citado na aula de hoje. Começando com a primeira, começando do começo, como dizem, né? Vamos falar da democracia direta. Atenção, hein? Democracia direta dá a ideia de quê? De uma participação que seja direta, efetiva nas decisões públicas, nas decisões políticas. A democracia direta é a democracia antiga, a democracia ateniense, na qual os cidadãos participavam de forma efetiva e direta nas decisões políticas. Eu citei ainda há pouco para vocês a questão da eleição no Brasil, do voto. Aqui um dos grandes momentos da democracia é o voto, correto? Correto. Na Grécia Antiga, o grande momento da democracia era o discurso, era o debate, era a palavra, que os cidadãos tinham o direito de expressar no ambiente da vida pública chamado de ágora. É agora com acento. Ágora, assim que se escreve, tá bom? O que é a ágora na Grécia? Lá em Atenas, principalmente. É um espaço onde os cidadãos se reuniam para discutir, debater, apresentar projetos e deliberar sobre o desenvolvimento da cidade. Certo? Os cidadãos se reuniam na ágora para decidir o futuro da cidade, para propor projetos, propor leis, tomar decisões políticas importantes. Só que eles não votavam para ninguém fazer isso, eles mesmos faziam. Se professor, isso era possível? Sim, porque antigamente nem todo mundo era cidadão. Poucas pessoas eram consideradas cidadãs. A cidadania era uma coisa restritiva, era uma coisa excludente. Apenas uma pequeniníssima parcela da população era vista como cidadã. Vou te dar um exemplo. Mulheres não eram cidadãs. Somente os homens podiam ser. Mas não todos os homens. Os escravos não eram cidadãos. Assim também como os menores de idade não eram cidadãos. Assim também como os homens que viviam em Atenas, mas não eram nascidos em Atenas. Eram estrangeiros, não eram cidadãos. Vamos considerar que de 10 pessoas que viviam em Atenas, apenas uma era cidadã. Cerca de 10% da população somente tinha essa prerrogativa, esse atributo de cidadania, de participar das decisões políticas. Por isso que dava certo. Era uma parcela pequena da população. Não era toda a população que era cidadã. Beleza? Então, na Ágora, você tem um local público que abrigava as assembleias. Nas assembleias, os cidadãos decidiam, discutiam, debatiam, deliberavam sobre o futuro da cidade. E aí a gente tem aqui uma gravura, nesse slide, que ilustra aquilo que eu te falei. Esses são cidadãos
e esses não são. A maioria não é, né? Então você tem os metecos, que eram os estrangeiros, os escravos, homens privados de liberdade não eram cidadãos, as mulheres também não eram cidadãs, certo? Então existia muito mais gente que não era cidadã do que gente que era cidadã, lá em Atenas, na Grécia Antiga. Os cidadãos preparavam-se para a assembleia, para debater, mediante o estudo do direito, das leis, da política e também da retórica. Direito e política, eu sei que você sabe o que é. Agora, retórica, você sabe o que é? Eu vou te dizer. Retórica é a capacidade de persuasão, de argumentação, a capacidade de convencer pelo discurso, pela fala, certo? Então, a retórica tinha a mesma importância do conhecimento das leis e também da política, para essa assembleia, para essa reunião dos cidadãos. Eram considerados cidadãos apenas os homens, quando atingiam a maioridade, nativos, nascidos na cidade de Atenas, ou filhos de atenienses e livres também. Então você tem ali uma exclusão de grande parte da sociedade, de grande parte da população. Repetindo, na antiguidade, poucos eram cidadãos. A cidadania tinha um caráter restritivo e também excludente. Restringia-se para poucas pessoas, excluía a maioria delas. Beleza? Você já entendeu o que é democracia direta? Vamos então atualizar a democracia, apertar F5 e agora a gente vai para a democracia representativa, que já é mais atual. Já é a democracia do nosso país, do nosso Brasil. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, numa república federativa, onde podemos, através do voto, periodicamente, escolher os nossos representantes políticos, eleger aqueles que irão nos representar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nas casas de poder, ok? Então vamos lá, vem comigo. A democracia representativa é o modelo mais comum de democracia nas repúblicas contemporâneas, no mundo ocidental principalmente. Ela é caracterizada por, anota aí, hein? Sufrágio universal. Professor, que palavra esquisita é essa? O que significa sufrágio? Sufrágio é voto. É a mesma coisa. Sufragar significa votar. Sufrágio é voto. Sufrágio universal, voto universal. Existe uma Constituição, um conjunto de leis que regulamenta a política, a vida pública e os direitos e deveres dos cidadãos, certo? Então é outro ponto importante. Além do voto, as leis, a Constituição, igualdade de todos perante a lei, a gente chama isso de isonomia. Anota aí, isonomia, igualdade perante a lei. Necessidade de eleger representantes políticos, no caso do Brasil, para o poder executivo e para o poder legislativo, existe eleição, e também a alternância do poder. Ou seja, não pode ser democracia se uma pessoa puder ficar o tempo todo ali governando por vários e vários anos sem existir a consulta popular, sem existir o processo eletivo, sem que haja alternância do poder. É uma das características fundamentais da democracia representativa. Vamos repetir então? Voto universal, Constituição, conjunto de leis, eleições periódicas, necessidade de eleger representantes e também a alternância de poder. Beleza? Conseguiu perceber aí essas características no nosso Brasil contemporâneo, né? Como existe eleição, voto universal, alternância de poder, etc. Muito bem. Vamos agora para o último modelo de democracia. Ah, detalhe, antes da gente passar para lá. Essa democracia representativa, tu pode chamar de outro nome. Tu pode chamar de democracia indireta. Olha só, não existe a direta? Então existe também a indireta. É a mesma democracia representativa. E existe um tipo de democracia que está entre as duas. Existe a direta, a indireta e a semidireta, que é chamada também de participativa. A democracia participativa, ela mistura elementos da democracia direta com elementos da democracia representativa, também chamada de indireta, certo? Por isso que ela é semidireta.
ela tem característica das duas anteriores que a gente acabou de citar. Tanto a direta, lá da antiguidade, quanto a representativa ou indireta da contemporaneidade. Beleza? Vamos lá então. Existem eleições para o poder executivo e legislativo igual à representativa. Assim, na participativa também tem eleição. As pessoas elegem os seus representantes políticos, periodicamente. Mas, atenção, hein? Mas, apesar de existir a eleição, as decisões políticas, elas precisam passar pela aprovação popular. Qualquer decisão política na democracia representativa, na democracia participativa, ela precisa da participação, entendeu aí? Participação da população. Antes da tomada de decisões, consulta-se o povo, através de plebiscitos ou de outras formas de consulta popular, para que a população dê o aval, o ok, para que o governo tome aquela decisão. Professor, existe algum país no mundo que tem algo parecido com isso? Sim, a Suíça. Eu não sei se você sabe, a Suíça tem um presidente por ano. Vou repetir. Um presidente a cada ano. Todo ano lá trocam de presidente. Porque eles acreditam que isso seja uma oportunidade para mais pessoas ocuparem esses postos de poder. E as decisões políticas na Suíça geralmente passam por assembleias populares, onde a decisão da maioria prevalece para a ação do governo. Olha que interessante, né? É diferente da nossa democracia brasileira, que é representativa. Lá é a característica principal é a participativa. Mas pode existir na própria democracia brasileira representativa alguns momentos onde a gente experimente algo parecido com a democracia participativa. Aqui no Brasil, por exemplo, na nossa história republicana, a gente teve alguns plebiscitos. Eu particularmente me lembro muito de um plebiscito da década de 90, um plebiscito que aconteceu em 1993, que as pessoas poderiam decidir, poderiam votar se o Brasil iria continuar sendo uma república presidencialista, se o Brasil poderia virar uma república parlamentarista ou se o Brasil voltaria a ser uma monarquia. É verdade, jovem, houve esse momento da nossa história, na década de 90, onde os cidadãos maiores de idade, que tinham direito a voto, foram votar na forma de governo. Se a gente continuava na república presidencialista, se mudava para o parlamentarismo ou se voltava a ser monarquia, se voltava a ter um rei, um imperador, qualquer coisa do tipo. Você já sabe quem venceu, né? Venceu a república presidencialista. O Brasil continuou a ser uma república presidencialista, certo? Então, plebiscitos acontecem vez por outra, mesmo nas democracias representativas. E isso é uma pequena experiência do que seria uma democracia participativa, como o exemplo que eu citei ainda há pouco para vocês. E esse tipo de democracia participativa também pode ser chamada de democracia semidireta. Vamos recapitular? Existem 3 tipos de democracia: direta, indireta e semidireta. Ou então, direta, representativa e participativa. Fechou? Características principais de cada uma delas. Democracia direta. Participação direta, efetiva do cidadão nas assembleias que aconteciam na ágora, no espaço da vida pública. Democracia representativa, olha o nome, representativa. Escolha de representantes políticos através do voto, do sufrágio, que é a mesma coisa, né? Voto e sufrágio é igual. Do sufrágio, do voto, a alternância de poder também. A participação do cidadão elegendo representantes. Democracia participativa. Existe eleição também, mas as decisões políticas passam pela participação da população, dos cidadãos,
Por isso o nome participativa. Não é difícil não, né? É tranquilo. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Deixo um abraço para todos vocês, virtual. Se cuidem, continuem assistindo às aulas da plataforma Gonçalves Dias. Tchau!